Bom dia, meus irmãos. Bem-vindos a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, da autoria espiritual de Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Mas, como sempre, no início dos nossos trabalhos, vamos fazer uma pequeníssima oração. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo de todas as horas, estamos gratos por mais esta oportunidade e te pedimos a inspiração para continuar com o grupo dos amigos Irmão Benedito, aprendendo mais um pouco. E que assim seja. Neste capítulo, Dons, capítulo 52, temos um versículo de Tiago, um dos discípulos mais próximos de Jesus, que nos deixou as cartas de Tiago no Novo Testamento. E como são conhecidas, como cartas circulares, isto é, para serem lidas em várias igrejas direcionadas aos cristãos judeus recém-convertidos, evidenciando a importância de ter fé e acreditar em Jesus Cristo. Também para perceber os dons espirituais, a fim de os convidar para uma nova etapa, a era do Evangelho com Jesus. Vamos refletir juntos um pouco nestes dons, à luz da doutrina espírita, sobre as leis da ação e reação e do merecimento. Emmanuel nos explica bem o significado desta epístola de Tiago e que tudo procede de Deus, e o maior dom que Ele nos dá é o dom da vida. Um dom gratuito, pois quando Deus nos criou em algum ponto que desconhecemos no espaço do tempo, recebemos essa dádiva para todo o sempre. E essa vida é para irmos aperfeiçoando, pois quis o Criador que fôssemos os artífices da nossa imortalidade. Como nos diz o Evangelho, no capítulo 6, também no item 6. Bebei na fonte viva do amor, a fim de serdes os artesãos da vossa imortalidade. Mas tudo provém do esforço da própria criatura, para compreender as inspirações ou dons divinos que nos vai permitindo desenvolver determinadas áreas que nos levam ao progresso, à evolução. Neste versículo, Tiago nos diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. E claro, temos a explicação do benfeitor Emmanuel, que nos diz: certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade. Pois, meus amigos, como será diferente a vida na terra quando tivermos consciência que o corpo do qual nos utilizamos agora é concepção divina. A profissão, os recursos monetários, as virtudes, têm a origem nos dotes de Deus. Em suma, o nascedor de todo o universo sem fim é o Criador. Nós, a criatura, apenas somos co-criadores, ou seja, criamos, damos forma, mas tudo procede do Pai. Até Cristo, quando foi chamado de bom mestre, não aceitou o título, dizendo que bom mestre só um, o Pai. Portanto, tudo o que é bom ou dom procede de Deus. O mal não. O mal é a expressão transitória da criatura. O bem e os dons divinos sempre permanecerão na eternidade com as várias existências. Neste versículo, o apóstolo nos diz claramente que o que temos hoje no campo intelectual, moral, artístico e outros, nascem num esforço nosso, mas com as oportunidades e recursos oferecidos por Deus. Foi e é Deus que nos dá a oportunidade de reencarnar, aprimorando nossos dons, na família, na profissão, na fé. Mas esta sabedoria já vem da antiguidade.
pois ela, a sabedoria, era um dom para quem a tinha, que significava conhecimento de todas as coisas, e o saber era uma virtude, ou um dom. Mas continua Emmanuel: faze a tua parte e o Senhor te ajudará. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, item 1, nos diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Onde percebemos que a criatura é o resultado de dois elementos. O primeiro, o seu esforço próprio, o seu empenho. O segundo, essencial, o amparo divino, que nos dá uma alma. E essa alma, ou seja, um espírito encarnado, através dos tempos e das ações, nos pode trazer todos os recursos para a evolução na roda da encarnação. E vai continuando Emmanuel. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competências por intermédio dos professores humanos. Meus irmãos, já sabemos, não é a universidade, a empresa ou os títulos de competência que nos dão os dons. É Deus que nos dá um espírito onde se encontra a vontade, uma das potências da nossa alma. A vontade é uma habilidade que podemos aprender a desenvolver para atingir as nossas metas. E cada vez que acionamos a vontade, escolhemos determinados caminhos que vão completar a nossa meta encarnatória, de modo a realizar todos os títulos, para o qual nos esforçamos ao longo dos tempos. O próprio Evangelho espera de nós essa vontade e determinação para pôr em prática a sua divulgação. Fazendo o que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todos os homens. E o quarto parágrafo nos diz: qual ocorre no património das realizações materiais, acontece no capítulo das edificações do espírito. Aqui, Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, magnífico, como sempre, relembra os dois mundos distintos, o corporal e o espiritual, e nos ensina a doutrina espírita que no mundo espiritual a vida se desdobra em infinitas expressões, mais rica e abundante que na própria Terra. A Terra é uma cópia imperfeita da pátria espiritual. Aqui encontramos ali, na pátria espiritual, escolas, hospitais, oficinas, onde os dons se destacam e desdobram na ajuda de todos, encarnados e desencarnados. E com a lei da sintonia e afinidade, atraímos os dons e o padrão moral ao qual nos dispusermos e escolhermos por companhia. E continua Emmanuel: indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater à porta, para que ela se nos abra segundo recomendação evangélica. O Evangelho, no capítulo 27, tem por título Pedi e obtereis. E Jesus definiu claramente as qualidades da prece e nos ensina a bater à porta, ou seja, a pedir em movimento do espírito, pondo o pensamento em ação, fazendo a ligação com o Criador numa posição de humildade e fé, para que tenhamos a consciência das nossas potencialidades ou dons. E o benfeitor Emmanuel
inicia aqui algumas perguntas que merecem a nossa profunda reflexão. Queres o dom da cura? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução das suas necessidades. É muito interessante esta pergunta. Ora, meus irmãos, cabe a nós ajudar os doentes nessa caminhada. Quantas vezes a criatura procura a casa espírita carregando o peso de tantas dores. Entram sobrecarregados, doentes, incompreendidos, almas adoecidas pelas dificuldades, com suas capacidades de raciocínio obstruídas pelas suas dores, de tal forma que não conseguem registar os ensinamentos que ali lhes são oferecidos. E esta situação se repete em nossas casas, na nossa família, nos amigos, nos colegas de trabalho. É difícil, às vezes, fazermos passar a nossa mensagem de esperança e de fé. Ajudar ao próximo nos ensina o Evangelho, mas é imprescindível usar nossas mãos, como nos ensina também o livro Fonte Viva de Chico Xavier. Usemos o dom da palavra, porque desconhecemos a origem das enfermidades dos outros, mas sabemos que estão relacionadas com problemas do passado. Usemos também a visão curativa. Usemos a prece para podermos doar boas vibrações, energias de cura, através do pensamento e da vontade, e que a nossa palavra seja sempre de coragem e de fé. Queres o dom de ensinar? Pergunta Emmanuel. Faz-te amigo dos que ministram o conhecimento, em nome do Senhor, por meio das obras e das palavras edificantes. Foi assim com os apóstolos, meus irmãos. Eles seguiram e amaram o Mestre, tornando-se professores, ensinando as profecias, ensinando as claridades da Boa Nova, por toda a parte, trabalhando mediante os recursos de cada um. Jesus sabia que eles eram capazes. Eram espíritos em missão, mas todos com seus dons. Todos. E Jesus sabia isso. Sabia que eles iriam cumprir as suas missões. Sejamos professores na arte do amor, da cura, das artes, como Bezerra de Menezes, Eurípides Barzanufo, Mozart e aos dias de hoje, tantas crianças prodígios que vamos tendo notícias por este mundo fora, que começaram a acumular os seus dons em outras existências, não é? Noutras encarnações, a exercitar os seus dons. Dons que foram desenvolvendo e melhorando através da bendita reencarnação. Novamente, Emmanuel. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Toma aqui, por exemplo, Francisco Cândido Xavier. Foram encarnações trabalhando os seus dons. A paciência, a benevolência, as suas emoções, a fé e o amor a Jesus. Sabemos que Chico Xavier foi a Allan Kardec, trazia já uma bagagem especial, preparadíssimo para a sua missão, que cumpriu até ao último instante. A fé e o amor a Jesus estiveram sempre presentes na vida de Francisco Cândido Xavier. Tudo foi fruto de muita disciplina, vontade para um trabalhador na seara do Mestre com a sua mediunidade plena, que nos deixou todos estes livros, que nos deixou um legado incalculável, escrito, para que hoje possamos todos ter a oportunidade de aprender mais um pouco. E Manuel tem mais uma pergunta. Pretendes falar com acerto? Aprenda a calar no momento oportuno. Ora, vejamos, meus irmãos.
a grandeza do silêncio em oração. E é a oração que nos inspira a falar com acerto, e a energia desse pensamento, dessa ligação com o alto, nos ajuda a agirmos como irmãos. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. Pois bem, Jesus mesmo deixou a receita quando disse: quem quiser caminhar comigo, negue-se a si mesmo e pegue sua cruz. Meus irmãos, é preciso praticar o Evangelho, não só pela palavra, mas pondo em ação tudo o que ele nos ensina. O perdão e a caridade devem andar de mãos dadas. Jesus nos pede ação, vontade, e o poder da vontade é ilimitado. Usemos a nossa vontade e, através das faculdades mediúnicas, trabalhemos com ele. E caminhando para o fim do nosso capítulo, neste último ponto, Emmanuel faz uma reflexão muito séria. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Claramente, o benfeitor nos diz: Deus nos dá o dom da vida. É o dom mais precioso que Ele nos dá. Jesus nos abre a porta. E Kardec nos dá a chave que traça o roteiro da vida espiritual. Kardec, com a codificação, veio completar e veio explicar todas as passagens e tudo aquilo que Jesus nos deixou por parábolas, que não teve tempo de completar, e Kardec, na codificação, vem-nos trazer todo esse grandioso aprendizado, essa magnífica mensagem de Jesus. Mas nenhuma porta se abre sem a chave certa. O conhecimento das nossas capacidades é a chave que abrirá a nossa força de vontade para, progressivamente, em cada encarnação, encontrarmos o caminho das conquistas espirituais. Deus nos deu 3 forças poderosas: o sentimento, o pensamento e a vontade, para podermos trabalhar com os dons que Deus nos deu. Lembremos sempre do que Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, que brilhe a vossa luz. Na verdade, há 2000 anos ainda nos encontrávamos num estado primário. Não havia escolas onde pudéssemos aprender. Como entender que nos dias de hoje haja tanta gente virtuosa, cheia de dons, mostrando até uma condição espiritual acima da média? Novamente temos Jesus presente, que exemplificou a mediunidade, que nos traz o conhecimento do passado e nos ajuda a trabalhar para a nossa próxima encarnação. Leon Denis, no livro O Futuro do Espiritismo, aborda a questão do futuro do Espiritismo, evidenciando sua importância até para a evolução do planeta. Mas, meus irmãos, chegamos aos dias de hoje com todos estes conhecimentos, sabendo que fé e boa vontade é a proposta que nos faz a doutrina de Jesus. Fé e boa vontade. Destes dois sentimentos são os impulsionadores para que tudo comece nas nossas vidas, para que tudo se transforme e consigamos assimilar todos estes ensinamentos. O sentido da vida é encontrar os nossos dons, ou seja, as faculdades intelectuais, morais e espirituais. E o Espiritismo nos ensina
a trabalhar com todas estas informações que vêm desde a chegada de Jesus à Terra. O Espiritismo desenvolve com o decorrer das nossas existências. Ao estudarmos e ao praticarmos a doutrina espírita, nos ensina e nos dá as ferramentas necessárias para que grandes modificações aconteçam na nossa vida. Tais faculdades são desenvolvidas na Terra e na vida espiritual, e são essas faculdades que nos podem levar a patamares mais elevados. Meus irmãos, sabemos também nos dias de hoje que a melhor aplicação dos dons adquiridos é a aplicação deles de forma gratuita em favor do próximo, pois Jesus disse: dai de graça o que de graça recebestes. Queridos amigos, e assim chegamos ao fim de mais um capítulo. Obrigado pela vossa atenção. Até uma próxima oportunidade, aqui juntos no grupo Irmão Benedito, para mais um estudo e muita paz. Obrigada.